Boa noite. Olá, meus queridos amigos. Estamos mais uma vez aqui com vocês numa live aqui no Instagram para conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso Rosas do Evangelho. Toda terça-feira nós estamos juntos e hoje, excepcionalmente na quarta, estamos aqui no Rosas porque ontem tive palestra e não pude estar aqui com vocês. Mas para que nós não deixemos de realizar o nosso estudo semanal, estamos aqui na quarta-feira para estudar. Tudo bem, meus queridos amigos? Oi, Bruninha querida, Débora, Renato, Fernando. Tudo bem, Geraldo, Soraya, Lúcia, nossos queridos amigos que já estão aqui sempre aguardando nosso estudo. Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, meus amores, ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar o tema A Beneficência, tá? Na realidade, esse capítulo, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nós já estamos estudando há um certo tempo, alguns dias, tá? Mas nós ainda não vamos finalizar o nosso estudo na data de hoje, mas vamos estudar esse tema, que é um tema extenso, ok? Mas é um tema fundamental para que nós possamos também crescer e evoluir. Então, Larissa, Fátima, prima que está entrando, Fernando, Estela, aqui, Neto Ribeiro, Zé Roberto, tudo bem? Sejam bem-vindos sempre ao nosso estudo, tá bom? Vamos fazer, meus queridos amigos, a nossa prece, para que mais uma vez possamos acalmar os nossos corações. Nós não sei exatamente como é que foi o dia de vocês, foi um dia, hoje feriado, então espera-se que tenha sido um dia tranquilo, um dia calmo, mas se não foi, certamente agora vai ficar. Certo, meus amores? Muito obrigada, Roberto, pelo seu carinho, Luísa, Ana Clébia, aqui Ulisses, Edu, sejam todos bem-vindos. Vamos então fazer a nossa prece, aproveitar esse dia tão calmo, bonito, para nos conectarmos um pouquinho mais com o nosso Papai do Céu? Vamos lá? Então, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, elevando o pensamento ao Mestre amado e agradecendo pela oportunidade de hoje. Mestre querido, é tão bom estarmos contigo, é tão bom recebermos e sentirmos a tua presença, a tua luz, o teu amparo, a tua força. Queremos humildemente agradecer, Senhor Jesus, pela tua presença em nossos lares, nos lares de todos nós que aqui estamos, juntinhos, preparados, prontos para o estudo e para o aprendizado. Sabemos, Mestre querido, das nossas responsabilidades para contigo, mas ainda somos tão frágeis e muitas vezes durante a caminhada nos perdemos, mas desejamos verdadeiramente voltar ao caminho do bem. E é por isso que aqui estamos hoje mais uma vez contigo, elevando os nossos pensamentos e buscando o teu amparo e o teu auxílio. Rogamos também neste momento, Senhor, por todos aqueles corações que porventura encontram-se adoecidos, encontram-se nos hospitais, encontram-se enfermos e necessitando da tua luz e da tua força. Que os nossos pensamentos, embora ainda tão imperfeitos, mas que os nossos pensamentos, a nossa energia, possa ser direcionada para todos esses corações, nossos familiares queridos, outros que talvez nós nem conheçamos, mas todos nós, filhos de Deus, todos nossos irmãos. Então que tu os envolva, que tu os ampare, que tu os ilumine, hoje e sempre, Pai, que assim seja. E aí, meus amores, vamos lá então, que assim seja, né? Tudo bem, Hildo, querido amigo, Valdeia chegando, Wesley também, Sérgio, tudo bom? Meus amores, então, mais uma vez, para quem está chegando agora, olha aí o Diego chegando agora, Léa, tudo bem, Léa? Meus amores, vamos lá, nós estamos estudando hoje o tema A Beneficência, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, ok?
Então, nós vamos abordar o tema, como eu falei, é um tema grande. Nós vamos trazer vários pontos que consideramos importantes para a compreensão do tema. E, claro, à medida que também vocês forem fazendo as observações, vamos também conversando, tá bom? Carlos, Franciele, Laila, Adão, sejam bem-vindos. Tudo bem, Daniel também? Vamos lá. Então, o que nos diz a beneficência? Primeira coisa, o que é beneficência? Precisamos compreender o que significa esse termo para que possamos conversar sobre ela. E, na realidade, beneficência, ela representa caridade. Ela representa o ato de fazer o bem ao próximo. A beneficência, na realidade, é esse sentimento que nos faz olhar o próximo com carinho, com amor, e buscando, na realidade, através dela, fazer o bem e fazer a caridade. É como, na realidade, nós podemos visualizá-la como um sinônimo, tá? Para a caridade, ok? E a beneficência, na realidade, como nós já sabemos da importância da caridade, da beneficência também é fundamental para que nós possamos, pouco a pouco, ir vencendo o nosso egoísmo, certo? Aline, Paulinho, Sueli, Silene, sejam todos bem-vindos à nossa live, tudo bem? E vamos ver como é que começa o Evangelho falando sobre a beneficência e falando dessa importância, da importância desse sentimento, dessa atitude em nossas vidas. Diz assim: a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Então, vejam como inicia o Evangelho falando da beneficência, mostrando para nós que, diferentemente do mundo, diferentemente das conquistas do mundo que tantas pessoas, e nós também, muitas vezes buscamos, vem nos mostrar que a beneficência é aquela que nos dará as verdadeiras alegrias no mundo material e também no mundo espiritual. Vem nos mostrar que ela vai nos dar as mais puras e doces alegrias, as alegrias do coração, porque as alegrias do coração, essas são verdadeiras, essas são alimento para a nossa alma. Quando nós fazemos o bem, quando nós fazemos a beneficência, nós estamos alimentando a nossa alma de amor. E amor, queridos amigos, é o sentimento que o Mestre Jesus nos disse, nos ensinou. É o sentimento que nunca nos dará fome ou sede. Quando ele disse, quem beber da minha água jamais sentirá sede, é isso, porque preenche verdadeiramente os nossos anseios, o nosso coração. Então, é por isso que quanto mais nós começamos a fazer a beneficência, a caridade, o bem ao próximo, mais alegres nós nos sentimos, mais felizes nós nos sentimos, mais, digamos assim, plenos e em paz nós ficamos, porque ela verdadeiramente preenche os nossos corações, diferentemente das riquezas, digamos assim, da felicidade pequena que o mundo material é capaz de nos proporcionar. Então, ele continua dizendo assim, olha, coaching espírita chegando, tudo bem, querido amigo, MV Anjo, José Maria, Lídia Esteves, Frederico, sejam todos bem-vindos também. Olha a Débora dizendo, é verdade, Bruninha, aprendi muito também. Todos nós estamos aprendendo bastante aqui com o nosso Evangelho. Nosso não, de Jesus, né, do nosso Pai. E ele diz assim, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir o seu irmão. Mostrando aqui que a beneficência, ela está o quê? Lado a lado com a caridade. Quando ele diz aqui, esse sentimento de caridade, esse sentimento de amor, esse sentimento de beneficência, faz com que nós passemos a olhar os outros
como olhamos a nós mesmos. Faz com que cada um de nós realmente veja no próximo, o nosso irmão. E passemos a amá-lo como nós nos amamos. E tudo isso vai fazendo com que haja a transformação moral do homem. E é por isso que as alegrias do coração, como ele diz, as mais puras e as mais doces alegrias se fazem presente. Porque nós começamos a sentir a alegria plena, a alegria para a qual nós fomos criados. É para isso que Deus nos criou, para a felicidade e para a perfeição. Mas não essa felicidade efêmera que o mundo material nos proporciona, mas a felicidade real, pura e verdadeira, que só através do amor, da caridade, da beneficência se pode alcançar. Ok? E aí vai o Evangelho, continuando ainda nesse primeiro parágrafo, no item 11. Diz o seguinte: compreendei quanto são deliciosas, escutem isso, que coisa linda. Compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes não via senão desespero. Falando aqui, olha, Racime, Andrade, Silvana, Tony, Nath, entrando aqui, sejam todos bem-vindos no nosso estudo sobre beneficência do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Sejam bem-vindos. Então, ele diz aqui, compreender, se nós pudéssemos compreender quão deliciosas, quão maravilhosas, quão plenas são as impressões, os sentimentos que aquela pessoa que ajuda, que, como ele diz aqui, faz renascer a alegria onde um instante antes não via senão desespero. Quando, num ato de amparo, de beneficência, nós ajudamos alguém que estava em sofrimento, alguém que estava triste, alguém que estava adoentado, alguém que estava sem esperanças, alguém que estava em prantos. E como nosso coração se alegra quando naquele momento nós, de uma forma mesmo singela, tão pequena, nós podemos ajudar aquele coração. Nós podemos fazer o bem, seja com uma palavra, com gestos, com um abraço, com carinho, com um sorriso. Mas nós sempre podemos fazer o bem. E é isso que verdadeiramente nos traz alegria ao coração. A MG Santos perguntando, gostaria de saber quais os dias e horários das nossas lives. Nós fazemos live toda segunda e toda terça, tá? Segunda-feira é o estudo do Livro dos Médiuns, às 21 horas, horário de Brasília. E terça-feira é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no Rosas do Evangelho. Também às 21 horas, horário de Brasília. Nós estamos excepcionalmente fazendo o estudo hoje, porque ontem, MG Santos, eu tive palestra e não pude realizar o estudo do Rosas do Evangelho. Estamos fazendo hoje, excepcionalmente, mas é sempre toda segunda e toda terça-feira, ok? Então ele diz assim, continua dizendo aqui, compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Mostrando aqui, meus amores, que nós não devemos esperar que o sofrimento dos outros nos chegue ao coração. Cabe a nós, conhecedores do Evangelho, conhecedores da máxima, fora da caridade não há salvação, que nós possamos ir ao encontro dos infortúnios. Quando ele diz aqui, ide em socorro das misérias ocultas, porque são as mais dolorosas. Que nós possamos ter um olhar, digamos assim, verdadeiro, caridoso, de cuidado para com o próximo. Muitas vezes nós estamos tão preocupados conosco, com os nossos interesses, que nós não conseguimos perceber que ao nosso lado tem um coração que sofre, tem um irmão que chora. E nós poderíamos ali amparar e aliviar aquele coração. Então, precisamos ter olhos para ver. Não esperar que as dificuldades nos cheguem, mas irmos em busca, muitas vezes, dos sofrimentos ocultos que estão próximos a nós, muitas vezes dentro da nossa própria família, desde que nós saibamos realmente onde procurar e olhar. O Frederico nos diz assim, Bruninha, o livro espírita Tambores de Angola fala sobre Umbanda à luz do Espiritismo. Você poderia explanar mais profundamente só sobre este tema? Sei que o tema é hoje, mas poderia ser outro dia. Na realidade,
Frederico, podemos sim falar um pouquinho sobre esse livro, na realidade sobre a questão da Umbanda. Veja, se você já quiser nesse momento ter alguma ideia sobre isso, tem um vídeo no meu canal, lá na playlist Perguntas e Respostas, onde eu falo sobre a Umbanda, sobre o Espiritismo, sobre o Candomblé e sobre a Quimbanda. Tá bom? Eu faço uma diferença um pouquinho sobre cada uma delas para que nós possamos compreender, tá bom? Mas nós podemos sim, numa outra oportunidade, fazer um estudo sobre esse tema, tá bom? Uma outra live que nós possamos fazer até mesmo uma live, digamos assim, não só sobre esse tema, mas uma live geral, tá? Sobre vários assuntos, várias dúvidas que vocês tiverem de todos os assuntos dentro da doutrina espírita, e aí nós vamos conversando, sem um tema específico, mas aí, digamos assim, para sanar as dúvidas gerais de vocês. Nós podemos pensar nisso também, tá bom? Mas hoje, então, vamos continuar com o nosso estudo, mas de pronto, dê uma olhadinha nesse vídeo lá no canal, tá bom? Olha aqui, a Débora diz, procure a Evelyn no particular que ela te responde. Exato, também te respondo, tá? Se você quiser, eu já trago alguma informação para você sobre isso. Oi, Arley, tudo bem, minha querida? Fico difícil, sumida, né? Não das redes, mas é difícil realmente enquanto eu estou muito presente nas redes sociais, a minha vida social é mais restrita, porque os compromissos realmente com o CE são grandes. Mas enfim, vamos continuar. Então, o que é que ele nos diz aqui? Que nós precisamos, mais uma vez, buscar fazer a caridade. Não esperar que alguém nos procure, mas tomar a iniciativa para isso. Tudo bem, Lícia? Seja bem-vinda, querida. Boa noite. E aí ele diz aqui, continua dizendo, caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Vejam bem, olha aqui, o caminho para a felicidade. Caridade. Queremos ser felizes? Então vamos fazer o bem. Enquanto nós não estivermos conscientes de que através da caridade que nós seremos verdadeiramente felizes, estaremos sempre buscando a felicidade e ela nunca nos chega, na realidade, ao coração, às nossas mãos. E é interessante que a caridade, para que eu possa ser feliz, eu preciso da caridade. Para que eu possa fazer a caridade, eu preciso amar o próximo. Eu preciso olhar o próximo e não apenas a mim mesma. Então ele diz, em te praticando, falando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante o seu exílio na terra, tu lhe serás a consolação, o antigozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Vejam, exatamente, Frederico, fora da caridade não há salvação. Oi, Wagner, boa noite. Tudo bem, João Floripa? Boa noite também. Olha o que ele está dizendo aqui, na realidade, é o Espírito Adolfo, dizendo o seguinte, se nós praticarmos a caridade, a beneficência, aqui na vida material, ela diz, ela nos será a consolação para as dificuldades da luta material, porque não há dúvida, aqui passamos por lutas e dificuldades, mas quando fazemos a caridade, já temos nela a consolação, o antigozo das alegrias que gozaremos mais tarde na vida espiritual, ou seja, já conseguiremos sentir a felicidade, claro que não completa, mas já conseguiremos sentir a felicidade mesmo na vida material. Então, aquilo que nós ouvimos, a felicidade não é deste mundo ainda. A felicidade plena ainda não é deste mundo, realmente. Mas já podemos ser felizes e muito felizes se fizermos a caridade. Ele diz, quando todos, no plano espiritual, todos nos abraçaremos no seio de Deus do amor, porque estaremos, digamos assim, compactuando com Deus da sua lei de amor. E aí ela diz, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. O Evangelho está nos dando o segredo, meus amigos. Está nos dizendo exatamente onde nós devemos procurar a paz do coração. Interessante que nós estamos tendo aqui, nesse exato momento, a resposta para as nossas maiores buscas, que é a felicidade. E por que ainda é tão difícil realmente nós fazermos a caridade? Certamente, mesmo lendo, mesmo ouvindo, mesmo tendo essa consciência, muitas vezes é difícil para nós dar o primeiro passo.
Se nós formos realmente pensar no dia de hoje, quanto de caridade, de amparo, de auxílio eu faço? Quantas horas do meu tempo, quantos minutos do meu tempo eu dedico ao outro? Eu dedico para aliviar as dificuldades, o sofrimento, as lágrimas do outro. Vejam, isso é algo que precisa ser refletido, porque requer mudança de postura. É muito bom o estudo que nós estamos fazendo, é indispensável, mas ele existe para que nós nos modifiquemos. Ele existe, na realidade, para nos chamar à consciência e dizer, filho, muda a tua vida. Começa a olhar teu próximo, começa a realmente sair do teu egoísmo, do teu mundo restrito e fazer pelo outro. É só assim que tu serás verdadeiramente feliz. A May diz assim, é por isso que quando fazemos algo por alguém, nos sentimos tão leves e felizes. É uma sensação muito boa mesmo. Exatamente, May. E como nós nos sentimos felizes e leves em paz. E é algo que é real. Não é uma felicidade, digamos assim, efêmera, muitas vezes como a da Terra. Quando nós alcançamos alguma coisa, já queremos outra. Quando nós alcançamos alguma coisa, já queremos outra. Não. É algo que fica. É algo que é pleno. Porque essa é a verdadeira felicidade. E por isso nós podemos imaginar por que os espíritos puros são felizes. Porque eles vivem para a caridade, eles vivem para fazer o bem ao próximo. Então eles estão o tempo todo renovando as suas energias de amor, renovando-se na caridade, renovando-se no amor. Soraya, você disse tudo. Diz a Soraya aqui, a caridade é como se fosse um remédio para as nossas almas, os nossos corações. Exatamente isso. E é o mais importante, o mais eficiente remédio para as nossas vidas, para a nossa, digamos assim, para as nossas dificuldades, para o nosso sofrimento. Quando nós fazemos a caridade, é como se as nossas dificuldades se tornassem menores, mais leves, e nós conseguimos verdadeiramente ver a felicidade, sentir a felicidade mesmo aqui na Terra. E aí ele continua dizendo aqui, quanto bem a fazer, ou seja, temos tanto a fazer. Oh, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia. O que é prodigalizar e a mancheia? É distribuir de forma ampla e restrita, muito, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo muitas alegrias, alegrias bem suaves, e mais tarde, só Deus o sabe, das alegrias que nós iremos recolher. Então ele diz, seja pródigo, distribua, de forma pródiga, o teu amor, a tua simpatia, o vosso dinheiro para todos aqueles que não têm. É aí que tu estarás realmente praticando a lei de amor, de justiça e de caridade, sendo feliz. Aqui a Lícia diz, queria tirar uma dúvida, como é o batismo de nascimento no kardecismo? Lícia, na realidade, na doutrina espírita não há esse tipo de rituais, tá? Então não existe na doutrina espírita o batismo, não existe o casamento. Não é que, veja, não é importante haver a união entre as pessoas. Inclusive, ele diz a importância da família, que tudo isso é importante para o crescimento da humanidade. Mas não há, na realidade, esse tipo de procedimento dentro da doutrina espírita. Então, não há o batismo dentro da doutrina espírita, embora a doutrina espírita respeite digamos assim, essas crenças, esses procedimentos existentes em outras religiões. Mas dentro da doutrina espírita não há padres, não há hierarquia, não há rituais, não há digamos assim, esses procedimentos mesmo, tá bom? Aqui a Soraya diz, o egoísmo está tomando conta das pessoas, infelizmente. Na verdade, Soraya, ainda está tomando conta. Mas, na realidade, nós estamos num momento de transformação, de transição, tá? E mesmo as pessoas egoístas, elas estão sendo chamadas à consciência. A consciência delas fala. Elas podem até momentaneamente não querer escutar a sua consciência, mas a consciência fala a todo momento. E certamente, na hora certa, no momento certo, essas pessoas vão despertar. Esperemos que elas despertem ainda na atual existência, que elas não percam esta oportunidade sublime que elas têm
na vida atual de crescer e de evoluir. Mas tudo acontece a seu tempo. A Franciele diz, Evelyn, o silêncio é um ato de caridade? Certamente, Franciele, certamente. Ela diz que lia esta frase em um centro espírita, entendi bem. O que quer dizer esta frase? Não entendi direito. Veja, quando alguém, em alguma situação, em algum momento, quer discutir, quer brigar, quer, na realidade, trazer um certo desequilíbrio ao ambiente, muitas vezes, se nós percebemos, Franciele, que aquela pessoa ainda não está preparada para o devido esclarecimento, para realmente compreender, muitas vezes, a postura mais adequada diante de uma determinada situação, o silêncio é um ato de caridade. Por quê? Porque o silêncio representa eu reconhecer que aquele momento ainda não é o apropriado para o devido esclarecimento, que é como se aquela pessoa, muitas vezes, Franciele, ainda não estivesse madura para receber um devido esclarecimento. É como se eu estivesse semeando em terra que não é fértil. E lembremos que Jesus mesmo disse que nós precisamos, certamente, trabalhar em terreno fértil. Caso contrário, aguardemos o momento certo, a hora certa, tudo vai acontecer. Quando a Débora está dizendo, o silêncio é uma prece, exatamente, quando eu silencio, além de eu estar evitando uma discussão, uma problemática que poderia ser agravada se eu estivesse ali naquele momento falando ou discutindo, através do silêncio, embora eu não esteja verbalizando palavras, eu posso estar verbalizando pensamentos. E naquele momento que eu estou em silêncio externo, a minha mente está o quê? Conectada com a espiritualidade amiga, muitas vezes pedindo que ela possa amparar as pessoas, amparar aquele coração, para que ele possa receber o seu auxílio e ele possa, acima de tudo, perceber no momento certo, na hora certa, a presença de Deus em suas vidas. Então, o silêncio nem sempre significa que eu estou em silêncio mental. Muitas vezes eu estou em silêncio físico, mas a minha mente está numa prece, numa oração pelo outro. Eu estou silenciando fisicamente, muitas vezes, para evitar uma situação que vai piorar se eu falar. Então, temos que saber o momento para falar e o momento para calar. Não entrar na ira do outro. Exatamente. A Silene diz, eu faço isso no serviço. Exatamente. Minha avó sempre dizia, só brigam dois quando dois querem. E é verdade. Lembremos da água da paz. Quando Chico Xavier dizia, coloque a água na boca, fique fechada e não abra, porque com a água na boca, sem engolir, nós não conseguimos falar. E naquele momento nós vamos manter o silêncio e manter o quê? A paz do ambiente onde nós estivermos. Ok? Então, continuando aqui, diz aqui, falando sobre a beneficência, diz o Evangelho, a alma não pode se elevar nas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Ou seja, nós não conseguiremos evoluir, nos elevar para os planos felizes, se não for através do devotamento ao próximo, do amparo e do auxílio ao próximo. Por isso ele diz, sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, permanecerias sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é boa vontade, que é rara. Isso aqui precisamos ler de novo. Eu vou ler de novo para nós fixarmos. Tudo bem, Osana? Boa noite, minha querida. Vejam bem o que nos diz o Evangelho. Se procurasseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, permanecerias sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam, ou seja, exemplos de beneficência, de caridade, exemplos de que aquilo nos faz bem, não nos faltam, temos muito. O que falta é a boa vontade, que é rara. Nós temos boa vontade? Nós realmente conseguimos olhar o próximo, sair da nossa casa, do nosso conforto, da nossa vida, dos nossos interesses para fazer o bem? Para ir em busca dos infortúnios ocultos, como ele diz, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas? Quantos de nós fazem, quantos de nós realmente têm uma atividade caritativa?
Será que nós, eu não vou perguntar, vocês não precisam responder isso, tá? Isso é só para nós refletirmos. Quantos de nós saímos de forma regular, não esporadicamente? Hoje eu vou fazer alguma caridade, vou num asilo, vou numa creche. Quantos de nós tem um trabalho, uma atividade regular de amparo e de auxílio aos mais necessitados, aos carentes? Existem tantas instituições que fazem o bem, destinadas a amparar e auxiliar as comunidades. Nós fazemos isso? Não, como eu falei, não de forma esporádica, mas de forma regular. Se nós não fizermos, se nós não fazemos, é hora de nós começarmos. Todos nós que estamos aqui ouvindo esse evangelho, temos que sair daqui com mudança de postura. Começarmos a partir desta semana, da semana que vem, escolher uma entidade, visitar as entidades, começar realmente a se identificar e começar a trabalhar. Não basta o conhecimento, precisamos aplicar na nossa vida, precisamos modificar. Então, queridos amigos, aqui faço eu um apelo também, vamos começar a trabalhar. Então, realmente, comecem a fazer isso, comecem a buscar na prática oportunidades para deixarmos o nosso egoísmo, para termos boa vontade e trabalhar no bem, tá? A Franciele diz aqui, entendi, às vezes certas pessoas também nos tiram da tranquilidade, eu fico sempre no silêncio, agora sei que estava fazendo o correto. Com certeza está, o silêncio também é caridade, tá bom? Aqui o Marcos diz que está cortando o vídeo. Bom, para mim aqui está bem tranquila a internet, tá bom? Então vamos talvez não mandar os coraçõezinhos para ver se não trava a nossa internet, mas para mim aparentemente aqui está tudo ok, tá bom? Olhem, vejam bem aqui o que continua o Evangelho nos dizendo sobre a beneficência, dizendo aqui: porque o Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras? O coração a todas essas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Vejam que chamado, isso aqui é um puxão de orelha para todos nós, dizendo: meus amigos, Jesus esteve aqui, lhes deu exemplo, lhes falou dessa máxima. Aqui vocês têm nas leituras evangélicas todas as orientações do Mestre, esse chamado do Mestre para a prática da beneficência e da caridade, e nós nos fazemos, como ele diz, ouvidos como se fôssemos surdos, não damos ouvidos às palavras do Mestre. Ele diz: vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede essas páginas de devotamento e meditai sobre elas. Precisamos realmente meditar, refletir muito, para sairmos mais uma vez do nosso comodismo. Evelyn, eu não tenho tempo. Claro que tem. Nós sempre temos tempo para aquilo que nos interessa. Acontece que nós não colocamos isso como prioridade em nossas vidas. Colocamos o mundo como prioridade, eu como prioridade e não o outro. E o que falta para nós entendermos é que quando eu estou fazendo o bem ao próximo, eu estou me colocando como prioridade. Por quê? Porque eu sei que através do amparo ao próximo, eu vou progredir, eu vou evoluir, eu vou sair desse mundo de misérias, de sofrimento e vou para um mundo mais feliz. Então, na realidade, eu estou fazendo um bem a mim mesma, mas nós não conseguimos ainda ver dessa forma. Só conseguimos ver que eu estou, digamos assim, deixando de fazer o que eu quero, perdendo meu tempo para ajudar o outro. Enquanto, na realidade, eu estou perdendo o tempo de crescer, não ajudando o outro. Então, a Soraya diz, temos que refletir sobre essa verdade. Sempre tive vontade de ser voluntária, então passe a ser. Soraya, comece. Evelyn, ainda não sei por onde começar. Visite. Vamos visitar as instituições de caridade. Se eu tenho mais afinidade com criança,
os orfanatos, mais com idosos, os asilos, mas eu tenho que ir atrás, eu tenho que me movimentar, porque senão eu nunca vou crescer. Então ele diz aqui, o que falta é realmente boa vontade e nós verdadeiramente refletirmos sobre isso. Lições, exemplos, livros, evangelho, nós temos de sobra. O que falta é boa vontade. Aí, mais uma vez, vai dizendo aqui o evangelho, a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. Então, meus amigos, a caridade é a âncora eterna de salvação. Em todos os globos é a mais pura emanação do próprio Criador. Mostrando, então, olha a May dizendo aqui, temos que ver o outro como nós nos vemos, exatamente. Aqui o Frederico diz, sensações da verdadeira felicidade que podemos conquistar. Isso. Quando ele diz aqui do bem que nós vamos sentir, da alegria que nós vamos sentir nos mundos mais felizes se nós praticarmos a caridade, isso tem que realmente nos servir de inspiração. E vejam, quando ele diz aqui, a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. O que está nos dizendo? Que estejamos nós aqui na Terra, estejamos nós em outros planetas, em outros mundos, de mundos materiais ou mundos espirituais, nós só seremos verdadeiramente felizes se aplicarmos a caridade, porque ela é lei universal. Ela é lei que se aplica aos nossos mundos mais materiais e aos mundos sublimes. Então nós não temos para onde correr, nós não temos para onde fugir, a não ser fazendo e aplicando a caridade. O Gibson diz, caridade é a nossa salvação, é a nossa única salvação. E é por isso que fora da caridade não há salvação. Então caridade é a nossa evolução? Exatamente. É o remédio, é o instrumento que nos faz crescer. A verdadeira caridade que não é propagada, fazei com a mão esquerda, de forma que a direita não veja. Exatamente, Frederico, que é o título do nosso capítulo. O capítulo 13 é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ou seja, caridade com, na realidade, reserva. Porque o que nos diz o capítulo? Que nós estamos trabalhando a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é para Deus. Eu tenho que fazer buscando, na realidade, vivência da lei de Deus, de amor, e não para receber os aplausos do mundo, o reconhecimento do mundo. A caridade que se propaga, na realidade, não é a verdadeira caridade. Nós estamos falando aqui da verdadeira caridade. Então, que nós também tenhamos isso em mente, porque fazer a caridade propagar para o mundo, eu já estou recebendo a minha recompensa, porque na realidade, quando eu faço isso, eu quero o quê? Os aplausos do mundo. Por isso eu falo, por isso eu na realidade propago. E aí essa caridade não é bem vista aos olhos do Pai, porque ela não é a verdadeira caridade. Nós só vamos verdadeiramente viver as alegrias, a plenitude do céu, do amor, das alegrias que Deus e Jesus nos promete, se nós fizermos a caridade realmente sem ostentação, ok? E aí, meus queridos amigos, nós vamos aqui continuando no item 13. Esse item, ele é belíssimo, tá? Aqui o Gibson diz, caridade com o que você tem, não com o que lhe sobra. Gibson, muito interessante também. Antes de iniciar o item 13, vamos conversar sobre o que o Gibson falou. Interessante porque tem muitas pessoas, e ele vai falar isso aqui lá no finzinho da caridade. Ele vai nos dar um exemplo da caridade que verdadeiramente importa e pesa quando nós retornamos à espiritualidade. E ele nos traz exatamente, Gibson, exemplo de duas pessoas que voltaram ao plano espiritual. Aí eles chegaram no plano espiritual e diz assim, olha, nós temos aqui 2 sacos, tá? De dinheiro, dois sacos, tá? E cada um daqueles sacos pertencia a um dos 2 que desencarnaram, tá? Um estava repleto, pesado, e o outro tinha bem pouco peso, estava bem, na realidade, bem leve. Aí, uma pessoa rica disse, eu já sei qual é o meu saco.
O meu saco é o pesado, porque eu fiz muita caridade. Eu ajudei muito, eu doei muito. Esse é o meu saco. E o outro disse, o meu saco é o leve, porque eu tinha poucos recursos e, na realidade, pouco eu pude ajudar. E, para a surpresa de ambos, na realidade, os sacos, na realidade, o saco pesado era daquele que tinha, digamos assim, pouco recurso na terra. E o saco leve era daquele que tinha muito recurso na terra. E por que na realidade, no plano espiritual, o saco, o peso era diferente? Porque é exatamente o que o Gibson disse. Aquele rico que doava, ele doava daquilo que lhe sobrava. Ele doava do seu excesso. Ele não fazia o mínimo esforço para fazer a caridade. Enquanto que o outro, na realidade, embora ele tenha dado em vida pouco recurso material, ele dava daquilo que lhe faltava. Ele dava com dificuldades, que é o que nós já estudamos aqui, o óbolo da viúva. Ele dava realmente com sacrifício daquilo mesmo que lhe faltava. E esse, na realidade, foi aquilo que teve valor perante o Pai. Porque não é dar daquilo que me sobra, mas é dar daquilo que me falta também. Porque mostra verdadeiramente preocupação com o outro. Mostra que eu estou sendo verdadeiramente caridosa, deixando de pensar em mim, porque quando eu dou aquilo que me falta, eu deixo de pensar em mim para pensar no outro. Enquanto, se eu dou só aquilo que me sobra, eu continuo sendo egoísta, porque eu continuo priorizando os meus interesses, as minhas necessidades, em detrimento da do próximo. Então, excelente, Gibson, a tua colocação, que tem tudo a ver com o tema de hoje. O Clóvia coloca aqui, o respeito tem de ser de ambos os lados, pois os nossos pais são de outros modelos de comportamento. Clóvis, eu não entendi muito aqui a sua colocação, mas certamente precisamos, respeito tem que ser de ambos, sempre, de qualquer situação, perante pais e filhos, para com a caridade. Isso, eu vou pegar esse gancho do Clóvis aqui sobre o respeito e falar da verdadeira caridade, porque também aqui no decorrer do nosso tema, vai falar sobre a diferença entre esmola e caridade. Muitas pessoas, na realidade, dão esmola, mas não fazem a caridade. E o que é que ele diz aqui? Vou até já passar para essa parte, quando ele diz aqui, no item 14, ele diz: há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com esmola. Há, todavia, uma grande diferença. E ele vai dizer qual é a diferença entre esmola e caridade. Ele diz: a esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado e depois se disfarça de tantas maneiras. E aí ele vai nos dar alguns exemplos. O que ele está querendo dizer? Que muitas vezes nós fazemos a caridade, mas nós humilhamos aquele que recebe. Nós nos colocamos numa posição de superioridade, como se nós fôssemos melhores do que o outro porque temos mais recursos financeiros. E aquela pessoa que recebe muitas vezes, se sente pequena, ainda menor, porque está precisando de um amparo, de auxílio e está recebendo daquela forma. Isso é esmola e isso não é bem visto aos olhos do Pai. A verdadeira caridade é aquela que a gente dá de uma forma tão natural, de uma forma tão leve, de uma forma tão suave, que o outro não se sente humilhado por receber. É fazer, como ele diz aqui, algo de uma forma que ligue benfeitor e beneficiado. Como na realidade ela diz, olha, a caridade se disfarça de tantas maneiras. Ou seja, você dá de uma forma tão serena, como se na realidade não fosse uma caridade. O certo mesmo é quando nós ajudamos e fazemos parecer que nós estamos sendo ajudados e não o inverso. Quando nós fazemos assim, como se nós, na realidade, estivéssemos sendo ajudados e não ajudando,
nós fazemos com que o outro não se sinta pequeno, não se sinta humilhado. Essa é a verdadeira caridade, ok? O Adão coloca: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para a boa obra. Exatamente. Ou seja, na verdade, nós não devemos nos vangloriar pelo que nós fazemos, porque na realidade nós estamos apenas fazendo o que Deus nos pediu, fazendo na realidade o que Ele nos ensinou. A verdadeira glória é verdade, é de Deus, não é nossa. Quanto mais nós nos glorificarmos pelo que nós fizermos, menos próximos de Deus nós estaremos, porque Deus é amor, Deus é humildade, Deus é reconhecimento da nossa pequenez em prol de algo muito maior. Então, o Adão falou certo, nós não temos que nos glorificar, na realidade tudo vem de Deus. A Osana diz: Evelyn, eu cheguei agora há pouco do grupo espírita onde frequento e a palestra hoje foi justamente sobre a caridade. Que bom, Osana, assim tanto você quanto nós também teremos a oportunidade de fixar melhor esse tema. Tema tão, digamos assim, conhecedor, né? Tão conhecido, tema tão conhecido de todos nós, mas ainda tão pouco praticado. E é por isso que nós precisamos ouvir, ouvir e ouvir sempre mais e ouvir constantemente, ok? Aqui, isso, a Soré diz, ele dividia o pouco que tinha. Exatamente, dividia o pouco que tinha. E quando nós dividimos o pouco que nós temos, verdadeiramente estamos fazendo a caridade. Tá? E a May diz aqui, isso mostra também que todos nós podemos dar. Exatamente, May. Todos nós podemos dar. Lembrando, agora pegando inclusive o comentário do Antônio Luiz, saber ouvir também é uma caridade, mostrando que nós podemos e muito fazer a caridade moral. Que a caridade moral ela não depende de R$1 sequer. E muitas vezes é a caridade mais importante para Deus, porque é a verdadeira caridade. Nós já falamos aqui que a caridade material é nós darmos aquilo que nós temos. E a caridade moral é nós doarmos aquilo que nós somos. Então, eu dou na hora de fazer a caridade moral, saber ouvir, um abraço, paciência, do que eu sou verdadeiramente. E isso, na realidade, tem um valor muito maior perante Deus, ok? Gibson, caridade não divulga para se receber algo. Exatamente, não se divulga. Aqui o Clóvio diz, falo da caridade filial. Haja visto que muitos pais estão abandonados por ter ideologia diferente da dos filhos. Ah, sim, perfeita a tua colocação. Perfeita. Porque nós precisamos compreender o outro. E quando nós abandonamos muitas vezes os pais ou outras pessoas porque têm ideologia diferente da dos filhos, na verdade, nós estamos mostrando mais uma vez que somos egoístas. Por quê? Porque não é porque o outro pensa diferente que ele está errado e que eu estou certo. Na realidade, se eu tenho a verdadeira caridade, eu tenho que ter sempre, para com os meus pais principalmente, o honrar pai e mãe, piedade filial trazida no Evangelho, e principalmente ver neles meu irmão, minha irmã, como todos são. Ver neles aqueles corações que estão ao meu lado não à toa. Estamos ali para crescermos mutuamente. Estamos ali para aprendermos no exemplo e não nas palavras. De que adianta eu falar de um evangelho? De que adianta, né, Clóvia, eu falar de uma, por exemplo, da minha religião, que eu acredito ser a melhor, se eu não pratico? Porque que religião é essa? Que ideologia é essa? Que não faz com que eu respeite a posição do outro, que eu não entenda as diferenças do outro, que eu só valorize aqueles que pensam exatamente como eu. Isso não é caridade, isso não é beneficência, não é isso que Deus espera e que Deus quer de nós. Oferecer, diz o Marcos, oferecer ajuda material, mas acima de tudo com muito carinho e ternura, exatamente, ok? Gratidão, aqui B. Batista diz, gratidão por tudo, por nos estar orientando. Acho que o que você está fazendo é um tipo de caridade. Sim, o levar o conhecimento, na realidade aqui não é nem tanto o conhecimento, mas conversar, isso também é uma caridade. Caridade que nós podemos colocar
como moral. Mas o mais importante, B. Batista, é levar o conhecimento, sim, mas é praticar. Então, por exemplo, de nada adiantaria para mim, não para vocês, por exemplo, estar aqui trazendo esses esclarecimentos, falando sobre o Evangelho, se eu não tentasse, de fato, ser uma pessoa melhor e colocar em prática o que eu falo. Porque acontece também de pessoas que falam do Evangelho, que conhecem o Evangelho, sabem o Evangelho decorado, não é o meu caso, mas enfim, estou dando um exemplo, que sabem o Evangelho, passam o Evangelho, mas não praticam, não vivenciam. Então, na realidade, as pessoas que estão ouvindo aquelas palavras, muitas vezes praticam muito mais o Evangelho, colocam em prática aquilo que escutam, do que aquela pessoa que está, digamos assim, com o conhecimento, passando a mensagem, mas não está vivenciando. Então, é por isso que nós precisamos refletir sempre. Não adianta saber ter a intelectualidade apenas. Se nós não colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo, não tem validade, tá? Isso é para vocês, isso é para mim, isso é para todos nós, ok? Olha aqui a Anitta dizendo, que surpresa, não sabia da live de hoje. Pois é, minha querida, estamos, como ontem não teve, estamos aqui, né? O Wagner diz, a verdadeira caridade é saber ouvir, se colocar no lugar do próximo, saber o que ele está sentindo, a prece é fundamental. Exatamente. E olha o que nos diz aqui o Evangelho, mostrando para nós como nós podemos ajudar. Ele diz aqui, olha, todos vós podeis produzir alguma coisa, dai o vosso gênio, inteligência, dai a vossa inspiração, as vossas ideias, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazeis seus lazeres, mas que o produto de algumas das vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Quer dizer, as pessoas, os poetas, os literários que têm obras, que obtêm recursos financeiros, livros que obtêm recursos da venda dessas obras, ele diz, reserva um pouquinho do produto das vossas obras e consagra para amparar e para aliviar. Auxílio, caridade material. Não usufrui de tudo. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Ou seja, nós certamente não conseguiremos acabar com todo o sofrimento do mundo, mas nós iremos amenizar alguns. Nós iremos amenizar o sofrimento de alguns corações que sofrem. E isso, para Deus, é o que vale. Porque Jesus também disse, aqui também nesse capítulo, ele diz, cadê a partezinha? Deixa eu ver se eu acho agora. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que a mim que o fazeis. Ou seja, quando nós aplacamos a dor e o sofrimento de uma pessoa, pode ser uma única pessoa, mas nós estamos minorando a dor do mundo. Nós estamos fazendo para o Pai. Então ele diz, todos vós podeis dar. E ele está dizendo aqui, não só da caridade material, mas essencialmente da moral. Em qualquer classe que estiverdes, tendes alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário. Porque em seu lugar estarias bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis o cêntuplo do que houverdes semeado em benefícios nesse mundo. Que coisa linda, meus queridos amigos, que coisa linda. Pena que nós ainda temos tanta dificuldade de colocar em prática. Quando ele diz, todos nós podemos dar, todos temos condições. E ele diz, se nós dermos, os nossos tesouros na terra, falando aqui dos bens materiais, serão um pouquinho menores. Mas, por outro lado, os nossos tesouros no céu serão muito mais abundantes. No céu, nós iremos recolher o cêntuplo do que nós houvermos semeado aqui na terra.
E isso realmente é lindo, é fantástico, é maravilhoso. Nós precisamos ler isso aqui todo dia, refletir todo dia para ver se nós conseguimos colocar em prática. Então aqui o Wagner diz, a verdadeira caridade é saber ouvir, se colocar no lugar do próximo, saber o que ele está sentindo, a prece é fundamental, que é a caridade moral tão importante e tão meritória perante o Pai. A Roberta nos diz, muitos acham que não devemos ajudar os animais, enquanto muitas pessoas precisam. Acontece que essa também é uma caridade, eles precisam tanto quanto nós. Temos que amar e cuidar de todas as criaturas. Com certeza, Roberta. Nós devemos cuidar não apenas das criaturas que têm vida, certo? Porque os animais têm vida, as plantas têm vida, o nosso próximo tem vida. Mas nós temos que cuidar de tudo, do nosso planeta também. Tá? Muitas vezes, eu até recentemente dei uma palestra sobre a questão da espiritualidade, da doutrina espírita e a sustentabilidade, mostrando que nós temos uma obrigação para com o nosso planeta. E o planeta envolve tudo o que nele está presente. Porque, na realidade, os planetas são criações do Pai, assim como eu, assim como os animais, assim como todos os seres vivos. Todos nós somos criações de Deus. E se eu amo a Deus como eu tenho que amar, eu preciso criar na realidade amor, ter sentimento verdadeiro por todas as suas obras. E isso envolve tudo que é criado, que é obra de Deus. Se eu quero, por exemplo, viver na Terra, quando a Terra for um mundo de regeneração, eu preciso cuidar da Terra, do nosso planeta, para que ele possa ser um planeta mais feliz, para que, fisicamente falando, ele também progrida, ele também se depure e ele esteja apto a ser a moradia dos espíritos regenerados. Então percebem que não é só olhar para mim, isso na realidade é o menos, é olhar para o próximo, é olhar para os animais, olhar para a natureza, olhar para o nosso planeta, olhar para as águas, olhar para tudo que nos cerca, porque tudo é importante e tudo progride, ok? O Antônio Luiz diz, Paulo de Tarso disse, se eu falar a língua dos anjos, se não tiver caridade, nada sou. De Guaxupé, Minas Gerais. Um abraço fraterno a todos. Muito obrigada, Antônio. Exatamente. Sem caridade, nada seremos, nada. Aí a Franciele diz, porque as pessoas consideram mais a caridade de algo material do que a caridade moral. Exatamente, infelizmente. Mas sabe por quê, Franciele, que as pessoas às vezes consideram mais a caridade material do que a moral? Porque a caridade moral é mais difícil. A caridade material é mais fácil. Então, muitas pessoas preferem fazer a caridade moral porque elas pegam um dinheiro, um recurso, doam e entendem-se, acreditam-se quites com a justiça divina. Tipo, já cumpri a minha missão, já cumpri o que eu deveria fazer, eu fui uma pessoa caridosa e doei. Mas essa não nos transforma verdadeiramente. Porque a caridade moral é aquela que eu preciso deixar um pouquinho do tempo destinado a mim mesma para fazer pelo outro. Eu preciso deixar o meu egoísmo de lado e é muito mais difícil, porque eu preciso doar daquilo que eu sou e não daquilo que eu tenho. Então, para eu ouvir, para eu dar um abraço, para eu ser paciente, para, na realidade, fazer uma prece, eu preciso pensar no outro, percebem? Então é muito mais difícil. As pessoas muitas vezes valorizam a caridade material porque ela é mais fácil de ser feita e porque muitas pessoas não querem fazer o esforço, ter a boa vontade para fazerem a caridade moral e optam pela material como se estivessem, na realidade, cumprindo plenamente as leis de Deus, quando isso não é uma verdade, tá bom? A Anitta diz, hoje estou precisando de todas as orações e minha família também. Anitta, manda para mim, minha querida, no privado, o seu nome completo e dos seus familiares, que eu vou incluir vocês nas minhas preces. Eu tenho um caderninho de prece, algumas pessoas me pedem. Enfim, se você quiser externar a situação, pode externar também. Se você não quiser, não precisa. Mas me mande o nome completo que eu coloco no caderninho para que eu possa também, junto com você, junto com a sua família, orar também, tá bom? Vamos lá então aqui. Aqui a Cláudia. Oi, boa noite a todos. Qual o tema do estudo de hoje, Evelyn? Hoje nós estamos estudando a beneficência do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, tá bom? O Carlos diz aqui, nos sutras de Pantajali,
Diz que a caridade sem amor de nada adianta. É mais fácil dar algum trocado para alguém na rua do que acolher e ajudar. E é verdade, é o que nós estávamos falando. A caridade material é muito mais fácil. Realmente eu posso dar e muitas vezes não ter sentimento real, verdadeiramente amor, tá? E é por isso que a moral ela é tão mais importante perante o Pai. Aqui, mais um comentáriozinho aqui. Uma live que espalha raios de luz pelo Brasil afora, chegando aos lugares mais distantes do mundo, como minha comunidade Porção 2, aqui em Campo Maior, Piauí. Ô, meu querido, que bom, fico feliz que você esteja gostando, agradeço pela sua participação. A participação de vocês percebem como isso enriquece muito o nosso estudo, porque todos nós temos depoimentos, todos nós temos experiências, todos nós temos aprendizado e essa troca de experiências ela é maravilhosa. Ela realmente nos leva a uma reflexão muito profunda. Nós podemos estudar sozinhos? Podemos e devemos, mas muitas vezes ela não se torna tão rica como o estudo feito em conjunto, realmente coletivo, que é o que nós fazemos. Nós fazemos um estudo coletivo, ok? A Soraya diz a caridade para ela moral é a mais importante e é para Deus também. Tá bom? Para Deus também, minha querida. Bom, então vamos continuar aqui. Na realidade, nosso tempo, nosso estudo está acabando. Vou colocar no YouTube sim, Claudinha. Fique tranquila, tá? Vai estar lá na playlist Rosas do Evangelho. Então, para nós, na realidade, finalizarmos o nosso estudo, tá? É que nós possamos sempre lembrar que nós podemos sim fazer sempre algo em benefício do próximo, que a caridade é o que nos trará a verdadeira felicidade, tanto na matéria, dentro do possível, como no mundo espiritual. E que a caridade que nós fizermos aqui, nós seremos recompensados, digamos assim, muito mais no plano espiritual, ou seja, muito mais do que nós tivermos feito, nós iremos receber, como ele diz aqui, receberemos o cêntuplo daquilo que nós recebermos. Então ele diz o seguinte: precisamos fazer realmente da caridade a nossa mola, nosso guia, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa meta diária. Por mais difícil que seja, nós podemos fazer. Por mais difícil que seja, nós temos que fazer. Por mais difícil que seja, nós já temos consciência da necessidade de fazer a caridade. Material, se possível, mas a moral indispensável nós temos que fazer sempre, a todo momento e a toda hora, ok? Aqui o Antônio dizendo até amanhã nas pétalas do Espiritismo. Até amanhã, querido, nas pétalas do Espiritismo. Meus amores, nosso tempo acabou, nosso estudo também. Na semana que vem nós vamos estudar sobre piedade e sobre os órfãos. Tá bom? Esses serão, na realidade, os temas do nosso estudo da semana que vem, ainda no mesmo capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Espero que nós tenhamos, na realidade, trazido reflexões úteis para todos nós, para que nós possamos, acima de tudo, sair da nossa comodidade e trabalhar no bem. A Alina diz que chegou tarde. Minha querida, não se preocupe, a live vai ficar ainda por 24 horas no nosso Instagram e depois ela vai para o YouTube. Claudinha, não mudou os dias, continua segunda e terça, mas ontem eu tive palestra, não pude fazer o estudo, estou fazendo hoje aqui com vocês para não deixar de fazer o nosso estudo semanal, tá bom? Até segunda-feira no nosso Rosas da Mediunidade, tá bom? Vamos fazer então a nossa prece? Vamos lá, fechando os nossos olhos, mais uma vez agradecendo a alegria e a oportunidade de estarmos com o Mestre, de termos refletido, estudado um pouquinho sobre a importância da caridade em nossas vidas, importância não apenas para o próximo, para o seu crescimento, mas também para o nosso, porque nos auxilia na depuração do espírito, nos sentimos e verdadeiramente estamos mais próximos de Deus quando aplicamos a caridade a todo momento para com todos aqueles que ao nosso lado estão. Então que tu possas, Mestre querido, continuar envolvendo a cada um de nós, teus filhos, que possamos ter boa vontade, que possamos sair da inércia, muitas vezes, da nossa tranquilidade e buscar o outro, buscar os infortúnios ocultos, buscarmos a dor do outro, para que eles possam crescer
para que eles possam também evoluir e te conhecerem a todo momento. Fica conosco, mestre, hoje por todo sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, então, até semana que vem, se Deus quiser.